Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre queda livre e lançamento vertical. Então, a gente vai começar falando sobre queda livre, ah, e que envolve basicamente a queda dos corpos. Então, quando a gente despreza qualquer tipo de resistência do ar, quando um corpo cai, a velocidade vai aumentar constantemente, devido à aceleração da gravidade que está puxando esse objeto para baixo, tá? Se ele for arremessado para cima, a velocidade vai subindo, a velocidade vai diminuindo até chegar no topo. Quando chega lá no topo, o objeto cai e aí também vai vir devido à aceleração da gravidade, vai ser puxado para baixo com essa aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, e a velocidade vai aumentando gradativamente, tá? Então é devido à aceleração da gravidade. Ela vai cair aumentando continuamente. Isso a gente já viu lá no movimento uniformemente variado, tá? Bom, então na queda livre, a gente vai pensar o seguinte: eu tenho um objeto aqui, ó, que é essa bolinha, ela está a uma certa altura e ela vai ser abandonada. Em que ela é abandonada, a gravidade está puxando para baixo, digamos, arredondando aqui com um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. E isso quer dizer o quê? Que a cada 1 segundo, a velocidade dessa bolinha vai aumentar em 10 metros por segundo. Então, no primeiro segundo ela está em 10, no segundo segundo está em 20 metros por segundo e assim por diante. Vai aumentando gradativamente, tá certo? E aí a gente vai para as equações da queda livre. Na queda livre, a gente utiliza, como a gente tem a aceleração, a gente vai utilizar as mesmas equações lá do movimento uniformemente variado. Porém, como, voltando aqui, a minha velocidade inicial é zero e a gente também considera a minha posição inicial lá em cima como sempre sendo zero, porque como a bolinha está caindo, né? Ela vai estar sempre a certa altura e lá em cima a gente vai considerar ela como sendo zero. Então, a gente chega nessas equações aqui para a queda livre, onde a altura é igual a gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. A velocidade final, quando o meu objeto tocar o solo ou passar por algum ponto, né? Então, é v ao quadrado é igual a 2gh, isso aqui vem lá de Torricelli, ou ainda v é igual a gt. G, aceleração da gravidade, vezes o tempo, tá? Então, ela é bem básica, a queda livre é bem fácil de vocês compreenderem e a gente utilizar, tá bom? Já o lançamento vertical é aquele segundo caso que eu falei antes. É quando a gente lança alguma coisa para cima, então ela vai subir e daí depois vai voltar. Então, lançamento na vertical, tá? Bom, então a gente tem o seguinte: na subida, a gente vai utilizar a aceleração gravitacional como sendo menos g, né? Sendo negativo, por quê? Porque eu estou contra esse movimento. A gravidade é sempre puxando para baixo. Então, se eu estou subindo, né? A minha aceleração está contra o movimento. E aí a gente utiliza como sendo menos. A minha altura inicial, ou se eu lançar do chão, né? Vai subir essa bolinha aqui, como está no desenho, até uma altura máxima. Lá em cima, na altura máxima, a velocidade vai ser zero, porque a bolinha sobe até parar lá em cima e aí depois começa a descida de novo em queda livre. Uma coisa importante para a gente saber é que o tempo de subida sempre vai ser igual ao tempo de descida no lançamento vertical. Então isso é legal da gente saber na hora lá da gente for fazer os exercícios, tá bom? Aqui, eu coloquei aqui um slide para falar para vocês, né? Para a descida, a gente vai considerar o exemplo como a bola desce em queda livre. E essas considerações são importantes, onde o tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida e na altura máxima a nossa velocidade é zero. Esses são critérios muito importantes para vocês lembrarem na hora da resolução dos exercícios. Então, a gente vai para exemplos. A gente tem um corpo que é abandonado do repouso a uma certa altura e cai por 4 segundos. De que altura foi abandonado o corpo? E o exemplo 2 está falando: uma esfera é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabendo que o g é igual a 10 metros por segundo, calcule a altura máxima e com que velocidade a esfera vai chegar ao solo novamente quando ela volta. Vamos resolver?
Bom, gente, então os nossos exemplos aqui. No número 1, a gente tem o corpo, não é? Abandonado do repouso, uma certa altura, e cai por 4 segundos. De que altura o corpo foi abandonado? Bom, o que a gente tem aqui? Então, a gente quer saber a altura que ele foi abandonado e ele levou 4 segundos para chegar ao solo. Isso é queda livre? Sempre que aparecer aqui para vocês, corpo abandonado, vocês vão considerar queda livre, tá certo? Então, a gente vai utilizar H, altura, é igual a G vezes o T ao quadrado dividido por 2. Vamos substituir. G é 10, multiplicado pelo tempo ao quadrado, que é 4 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. H vai ser 10 vezes 4 ao quadrado, 16, tudo isso dividido por 2. E aí vocês podem fazer 10 vezes 16, 160, dividido por 2, 80. Ou ainda podem fazer assim, 16 dividido por 2, 8 vezes 10, 80. Aí vocês que sabem como querem fazer. Bem tranquilo, né, gente? A 2, uma esfera é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabendo que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gente vai calcular a altura máxima que a bola atinge, isso é lançamento vertical, então, né? E a velocidade que depois ela chega ao solo novamente. Vamos lá. Primeiro passo é a gente saber o tempo que ela leva para chegar lá em cima na altura máxima. Então, a gente vai pegar V é igual a V0 menos GT. Lembra por que desse menos? Porque eu estou indo contra a minha aceleração. A bola está subindo, a velocidade está para cima e a aceleração está para baixo. Então, eu coloco a aceleração negativa, tá? Então, a velocidade lá em cima, no último ponto, na altura máxima, ela sempre vai ser 0, porque ela para depois descer. Então, V final é 0, a inicial é 20, menos 10, que é a gravidade, vezes o T. Então, o tempo aqui vai ser 20 dividido por 10, 2 segundos. E aí, a gente substitui na fórmula do H. H é igual a V0 vezes o tempo menos GT ao quadrado sobre 2. De novo, esse menos aqui é porque eu estou subindo, então eu preciso ter a aceleração da gravidade negativa. Aqui a gente considera a velocidade inicial, diferente daqui da número 1, porque aqui eu tenho a velocidade inicial, é um lançamento vertical, tá certo? Então, a gente vai pegar 20, velocidade inicial, vezes 2, que é o tempo de subida, menos 10, vezes 2 ao quadrado, o tempo de subida ao quadrado, dividido por 2. 20 vezes 2 vai dar 40, 10 vezes 2 ao quadrado dá 40, dividido por 2, 20. Então, vai ficar 40 menos 20, vai dar 20 metros, a altura total que a minha esfera vai subir. Na letra B, com que velocidade ela vai chegar ao solo novamente? Bom, na descida, como a gente já falou, é queda livre. Então, a gente faz V igual a GT, fórmula de queda livre, bem tranquilo. Então, V é igual a G vezes T, 10 vezes 2, 20 metros por segundo vai ser a velocidade que ela vai chegar ao solo novamente. Beleza? Agora, eu vou colocar aqui com vocês uma outra coisa, que é vetores. Para depois, para a gente introduzir o que a gente vai ver depois, que é lançamento oblíquo e lançamento horizontal, tá? Bom, então a gente vai lá para vetores, observem aqui, né? O que será que são vetores, né? Então vamos lá. Então, o que é um vetor? É um ente matemático representado por um segmento de reta orientado. Observem aqui. Então, eu tenho uma reta que ela tem uma orientação, ela tem essa flechinha aqui e que indica para onde esse meu vetor está apontando. Essa reta, ela possui um módulo, então ela possui um valor. Se a gente observar esse vetor que está aqui, esse vetor que está aqui, ele tem um tamanho. Então, esse tamanho que ele tem um valor. E isso a gente vai utilizar, tá? Ele tem também uma direção. Pessoal, o que é direção? Direção é horizontal ou vertical, ou pode ser diagonal também, tá? Então, direção horizontal, vertical ou diagonal. A gente vai trabalhar. E ele também tem um sentido. O sentido é para onde a flecha está apontando. Nesse caso, a flecha está apontando para cá, né? Então, é a direita aí de vocês, né? É minha esquerda. Então, ela está apontando para lá, direita, né?
E aí, então isso é sentido. Então é para onde a flecha está apontando. Direita, esquerda, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tá? Então isso é sentido. Então, vetor é basicamente isso. A gente vai utilizar ele para representar, por exemplo, velocidade. Porque não faz muito sentido a gente falar de velocidade sem dizer para onde o meu móvel está se movendo, né? Ou para onde o meu corpo está se movendo. Então, quando eu falar, tá com a velocidade para cima ou tá para baixo, eu já estou falando de vetor. O valor da velocidade é o módulo do nosso vetor, e para onde ela está indo, em que direção eu estou falando, isso é a direção e daí o sentido, tá? E aí, para isso, a gente precisa saber soma de vetores. Bem rapidinho, o básico que a gente trabalha com soma de vetores está aqui. Então, vetores de mesma direção e sentido, observem esses dois roxinhos aqui. Mesma direção e mesmo sentido, né? Então, o vetor resultante é a soma desses dois. Basicamente, a soma. Observem esse vermelho aqui, que é a soma deles, é o total deles dois. Então, se esse valesse 8 e esse 2, eu ia somar 8 mais 2, e aí a gente ia ter o vetor resultante aqui embaixo como sendo 10. Quando a gente tem a mesma direção, mas só que o sentido está contrário, aí a gente vai fazer diferente. A gente vai, pensem sempre que os roxinhos são os meus vetores iniciais, tá? Então, o roxinho tá para cá, esse outro roxinho tá para cá. A gente diminui o módulo deles. Então, se esse vale 12 e esse 3, esse daqui de baixo vai valer 9, tá? Então, é menos, né? A gente diminui. E para onde o vetor resultante vai apontar? Para onde o meu maior vetor, o de 12, está apontando nesse caso. Mas é sempre para onde o maior apontou, tá certo? Por último, que a gente vai trabalhar aqui, ainda existem outras formas de soma, mas aquilo que eu vou trabalhar com vocês é basicamente isso. A gente vai ver vetores ortogonais. Os dois roxinhos aqui. O que quer dizer ortogonal? Que entre eles eu tenho 90 graus. E aí, então, esse 90 graus que está aqui, o que a gente vai fazer? Vai traçar o vetor resultante do final de um ao começo do outro, aqui. E aí, isso daqui, se vocês observarem, dá um triângulo retângulo. E para a gente calcular esse triângulo retângulo, calcular lá a hipotenusa do triângulo retângulo, o que a gente faz? Pitágoras. Então, para calcular esse vetor resultante para vetores ortogonais, a gente faz que o vetor resultante ao quadrado é igual ao primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, um resuminho bem básico para vocês, que vocês façam os exercícios e qualquer dúvida me chame, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!